Estamos de volta com o Tribuna Independente. E olha, eu vou falar com ele que é consultor de tecnologia e segurança. Alexandre Pompeu, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Muito bem, estou muito orgulhoso de estar aqui no seu programa, Alcides. O Alexandre, o prazer é meu. Comecei a olhar, folhear, a ler o seu livro Cruz de Sangue, a violência não escolhe suas vítimas. E eu fiquei pensando, mas no nosso país, por exemplo, aqueles que são mais marginalizados, os mais pobres, não são vítimas escolhidas pela violência? São. Porém, a violência não escolhe suas vítimas. Nós tivemos um recente caso da médica do Rio de Janeiro. Ela não é pobre, ela não é uma excluída da sociedade. E foi vítima. O que acontece? A gente está vivendo numa sociedade onde a violência está sendo cada vez mais divulgada e aí a gente fala, nossa, como está crescendo o número de assaltos, roubos, mortes, a morte seguida de assalto, de roubo. O que está acontecendo? A gente está dando mais visibilidade a isso ou, de fato, a sociedade está mais violenta? A maneira que aumenta a população, aumenta também o incidente de criminalidade. Na década de 70, de 50 também já existiu as catástrofes, já existiu crimes, como nós tivemos no passado, aquele bandido da luz vermelha. Nós tivemos, hoje no Museu do Crime, nós vemos marcos da história. O crime da mala, por exemplo. Da mala. A maneira que a sociedade aumenta também os problemas, isso é fato. Mas aí acontecia um ou outro, todo mundo assim, ficava sabendo com o passar do tempo, mas eu me lembro da minha avó contando sobre o crime da mala, mas contou uma vez, depois contava outra, e esses crimes, eles permaneciam ao longo da história e ao longo de décadas. Hoje, a cada dia você olha no jornal, por exemplo, nos veículos de comunicação de uma forma geral, e ali é assustador. Existem fatores que potencializam o crime, como a impunidade. Nós temos um Código Penal de 1940. Temos que rever os nossos conceitos na questão da legislação também. Quando a gente fala, por exemplo, sobre algumas catástrofes, eu comecei o programa falando assim, eu não sei se é uma tragédia, se é uma catástrofe, mas 18 pessoas mortas, entre elas o motorista, os estudantes. Recordando um pouquinho esse fato triste, recente, mais triste. Vamos lá. O laudo da perícia que analisou o caso do acidente de ônibus na rodovia Mogi Bertioga registrou falha no sistema de freios e alta velocidade durante a viagem que fazia o fretamento de estudantes universitários da cidade de Mogi das Cruzes para São Sebastião, litoral de São Paulo. O acidente ocorreu no início do mês e, segundo os investigadores, o motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária, bateu em uma rocha, capotou em seguida e ficou parado num córrego. Das 35 pessoas que estavam no ônibus, 18 morreram, incluindo o motorista Antônio Carlos da Silva, de 37 anos. A União do Litoral, empresa que opera a linha, afirmou que o laudo divulgado pela Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo ainda não foi concluído e disse não saber os resultados da análise. A companhia diz que as vistorias estavam dentro da validade e que o veículo passou por manutenção 15 dias antes do acidente. Nossa, eu fico imaginando assim, pais na expectativa da chegada dos filhos, esses filhos não voltaram. Eu olho para tudo isso e digo, nossa, onde será que está o erro? A falta de prevenção. Nós temos um produto que é a caixa preta do veículo, que é um monitoramento veicular. E ele é online. Ele começou há mais de 6 anos atrás com a câmera instalada. Nós aprimoramos esse produto e colocamos ele em sistema online, através de aplicativo. Não se definiu ainda a causa, existe uma suspeita que faltou o freio. Porém, há relatos que já havia reclamações do comportamento do motorista. O produto, quando ele foi lançado, ele foi para manutenção, desgaste, consumo de combustível, infrações de trânsito. Porém, nós descobrimos que ele trabalha muito o comportamento do ser humano.
pessoas, quando estão vigiadas por câmeras, elas têm um comportamento mais ético, isso é fato. Uma tragédia como essa poderia não acontecer se nós tivéssemos uma preocupação com o envolvimento da tecnologia nesses equipamentos, nesses veículos de transporte, é isso? Exatamente. A primeira reclamação de um passageiro é obrigação do gestor. Consulte as câmeras, fica armazenado por até 180 dias. Aí fica aquela... Quem falou a verdade? Quanto se gasta para descobrir o que aconteceu? Até quando nós vamos perder vidas? Temos um sistema simples, econômico, que é o monitoramento veicular. Quando, por exemplo, a gente também se recorda da Boate Kiss, por exemplo, 242 pessoas mortas, também jovens, no meio de um show, de uma festa, de um momento como esse. A gente fala, entra novamente a questão de segurança. As coisas não estavam adequadas, mas quando a gente vê uma realidade como essa, a gente diz, mas o nosso país sempre vai ser assim, a gente sempre vai ser surpreendido. Em outras partes do mundo é diferente. Nós temos que nos prevenir, evitar novas tragédias. O caso da Boate Kiss entra no monitoramento urbano. Os Estados Unidos é o metro quadrado mais monitorado. Porém, tem que haver também a integração. A polícia sozinha não consegue fazer a parte dela. Nós dependemos de informação. Um exemplo prático. A primeira ligação, a polícia teria sim condições de monitorar, de abrir as imagens lá dentro da boate e no entorno. Então, um movimento suspeito. Talvez teríamos menos vítimas quando um projeto é bem implantado. É o que a gente está implantando aqui no Brasil. Mas é um projeto bem implantado. Isso envolve o quê? Envolve custo. Num mundo em crise, ou num país em crise, onde temos mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, as empresas cada vez mais trabalhando no seu limite. Questões como essa de segurança, de responsabilidade, não passam também a sofrer as consequências desse momento histórico que a gente está vivendo? O produto é para diminuir custo. O quanto gasta? Agora, de agentes, Ministério Público, peritos, o recurso humano custa muito mais que um sistema eletrônico. Se tivesse, por exemplo, uma caixa preta, um sistema de gravação, evitaria e, com certeza, já seria preventivo, é um fator preventivo para novas catástrofes. A mão de obra, nós temos cidades, por exemplo, que deveria sim aumentar o efetivo policial, só que nós lançamos o policial virtual. Isso custa menos que 10% o valor na folha de pagamento de um policial. Por exemplo, você está falando de tecnologias, mas isso a gente encontra onde? Onde é que tem disponível? Em qualquer lugar do mercado da Alcides. Por exemplo, para a gente ter mais conhecimento disso. Não é qualquer lugar do mercado. Existe vitrines, porém, você precisa de um engenheiro responsável para se fazer um bom projeto. Um técnico, por exemplo, ele vai, indica, ele compra, tem o câmbio, tem o mercado negro, porém a qualidade vai ser péssima. É o que a gente vê hoje nas imagens daquele caso do policial, que não sabe se matou o garoto, se o garoto atirou. Quanto gasta? Você me passou. Preço da Alcides. Não é imensurável a economia. Claro. E não adianta querer fazer puxadinho, não adianta querer uma tecnologia meia boca, como costuma se dizer. A gente tem que fazer a coisa do jeito que deve. Muitas dessas tragédias seriam evitadas, muitas dos pais, dos fatos tristes que a gente vê, poderiam ser evitados, muitas mortes, muitas vidas poderiam ser poupadas. Quando você escreve um livro, Cruz de Sangue, A Violência Não Escolhe Suas Vítimas, você escreve um livro como esse, com qual objetivo? Ou indignado com a situação, preocupado com a situação, ao mesmo tempo tentando dar respostas à sociedade que a gente vive? Quando a gente quer descobrir algo, a gente tem que ir a fundo. E nada melhor do que conversar com os agentes de segurança. Porém, o foco foi superação. Nós entrevistamos policiais, nós entrevistamos mais de 500 policiais.
E entre esses, que são 20 e poucas histórias, são sobreviventes que deram aula de vida pra gente. Porque o mundo também não é só tragédia. Nós aprendemos com a tragédia. Nós temos que crescer com o que acontece. E crescemos também com os agentes. Eles também sentem muita falta da tecnologia como parceiros. Eu vi que tem uma parte do seu livro que você fala sobre bombeiros. Se tem, assim, uma classe que é muito respeitada no nosso país, eu acho que são os bombeiros. Todo mundo fala com admiração. O bombeiro é o verdadeiro anjo da guarda. Eu falo que o policial de rua, ele também é o nosso anjo da guarda, porque ele é o primeiro que atende a ocorrência. O bombeiro, ele corre muito risco. Agora, tem uma lei municipal que daqui mais ou menos uns 60 dias será obrigatório em vários estabelecimentos. A sociedade já está acordando. A sociedade já está começando a cobrar os seus gestores públicos. Olha, o que a gente quer é justamente prestar um serviço aqui nessa noite. É dizer para você que tem uma empresa, você que trabalha com transporte público, você que tem um estabelecimento onde tem uma aglomeração aí que todos os dias ou as noites estão nesse estabelecimento, os cuidados que você deve ter. Está aqui alguns testemunhos de gente que é assim guerreiro. Cruz de sangue, a violência não escolhe suas vítimas. Alexandre Pompeu. Alexandre, consultor de tecnologia e segurança, muito obrigado por ter vindo. O prazer é todo meu.